Olá, advogados e advogadas! Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante para você. Como você usar estratégias de marketing, áreas que estão em alta dentro do direito, uma ferramenta de ciência de dados jurídico para ser mais assertivo nas suas estratégias de marketing, para que você consiga impactar aquele público-alvo que tem mais intenção e interesse em realmente contratar o teu serviço. A gente desenvolveu aqui uma ferramenta de ciência de dados aplicadas ao jurídico que nos mostra as áreas em ascensão e com base nelas te damos algumas dicas do que você pode fazer dentro das suas redes sociais, dentro do Google ou no teu site para conseguir impactar esse público e vender mais, conseguir fechar mais negócios. Confere o vídeo e depois nos dê os feedbacks. Vamos lá, vamos entrar nessa parte 2 que a gente vai falar de metodologia. Eu estou chamando, por enquanto, de metodologia 1%. Que é o número que eu faz gosto. Bastante sentido. Faz bastante sentido, né? Sim. Eu acho que das coisas que a gente aprendeu nos últimos tempos, talvez essa seja uma das mais importantes. Tanto que pra gente, ela é super realidade. Ela bate Sim. pra caramba, assim, sabe? Ela Pra nós, como clareou Private. muito nossas ideias, né? Fez a gente entender da realidade. Para onde ir, né? De fato, aonde você tem que jogar. E acho que aqui dá para a gente causar algumas reflexões aqui importantes. Então, com base na tua pergunta, Ju, o que acontece? Eu quero dar uma explicada, primeiro dando um contexto para explicar o que significa esse 1% para você que é o de gaiata direto nesse vídeo aqui, tá? Na prática, o que pode mudar quando você entender a percepção, a lógica do 1%, tá? Principalmente o formato. Então, o formato eu quero dizer das suas ações, das suas campanhas. Puxa, se eu sei que 1% é a chance, no final, em contatos, não contratos, não negócios fechados, tá? Isso diminui ainda mais, vai para 0, alguma coisa, tá? Você vai entender aqui na conta. Se eu sei que é 1%, eu tenho que atingir muita gente. E para eu atingir muita gente com contatos, você vai entender o número, eu tenho que atingir lá no topo do funil bastante gente. Então, a hora que eu estou definindo uma campanha, o formato da minha campanha, se eu vou fazer um conteúdo em blog para aparecer no Google, eu tenho que entender, cara, mas qual a probabilidade disso aqui atingir? Quantas pessoas pode atender? Sabe? Aí você vai entender se o formato da campanha que você está fazendo é o que pode gerar retorno, que é o que menos acontece. A gente sai fazendo publicação em todas as redes sociais, sai fazendo conteúdo, mas não faz ideia se aquilo um dia pode gerar algum tipo de negócio. Então, a metodologia vai transformar, né? Vai transformar não, mas vai dar claridade para você nesse ponto, tá? Então, vou separar aqui SEO, que é a parte de conteúdo em blog, a parte de ads, comprar a palavra-chave no Google, para quantas pessoas eu tenho que trazer para dentro do meu site para conseguir, de fato, gerar negócio. Então, aqui você vai conseguir criar expectativa. Se eu vou impulsionar nas redes sociais, que é o que você perguntou, né, Ju? Puta, eu vou fazer uma campanha lá, quero atingir todo o público de São Paulo, empresarial. Para quantas pessoas eu preciso aparecer, né? Eu tenho que impactar para que, no final, eu consiga justificar e, quem sabe, ter um negócio. Então, isso vai ficar claro, tá? Outro ponto, além do formato, é aonde, né? Então, o formato eu quero dizer, sem conteúdo, sem vídeo, tem várias formas, né, em termos de formato. Mas aonde está relacionado a isso que eu acabei de falar, Google, redes sociais, aonde que eu entrego, onde é que está meu público-alvo. E, por fim, a expectativa de negócio e de justificar o financeiro disso, né? A matemática. Fala, puta, eu invisto 1.000 e posso tirar quanto na média? Quanto eu tenho que fazer aqui na ponta? Quanto eu consigo, de fato, né, se eu consigo fechar essa conta? Então, a gente vai tentar clarear um pouquinho isso aqui, tá? Aí, nessa parte, a gente pode até levar em consideração os dados anteriores, como, por exemplo, se eu... quero fazer uma campanha a todo custo de assédio moral, mas eu vi que 0,4%, acho, né? Isso. Fecha. Exatamente. Então, é pouquíssima a probabilidade. Mas hora extra já é 7%. Então, a gente já consegue levar isso em consideração para definir a campanha também, né? Perfeitamente, exatamente. Quem chegou direto nesse vídeo, tem um outro vídeo que a gente fala sobre probabilidade aqui, né, com os números, ciência de dados. Então, você vai conseguir encontrar, porque esse é o segundo publicado. Dá uma olhada nos vídeos anteriores nossos, que está super legal. A gente fala da probabilidade de negócio. Cada 10 clientes que sentam na tua mesa, cada 100, quantos, definido de acordo com a causa, estão mais predispostos a tomar uma decisão de fechar um negócio, assinar um contrato de honorários com você, certo? Bom, vamos lá. Para explicar essa questão da metodologia, eu vou tentar simplificar ao máximo para quem está apenas ouvindo aqui, né, via podcast, e para quem está nos vendo pelo YouTube, eu vou fazendo alguns gestos aqui para ficar mais fácil. A primeira coisa que você tem que imaginar é um funil. Tá? Um funil, a grande maioria já sabe, né, Ju? Você vem falando bastante aqui no podcast também, que é o funil de vendas. O que é o funil de vendas? Vamos pegar um funil de vendas e eu separei uma analogia aqui para ficar fácil, que é através de um offline. Esquece um pouco o marketing digital, vamos para um offline. Imagina que você tem lá uma lanchonete super legal no centro da cidade e você resolve fazer folder. Tá? Então, você roda lá 10.000 folders e vai entregar esses 10.000 folders. Esse é o topo do funil. Sim. Você lá em cima, puta, eu vou entregar 10.000 folders. É a etapa de atração, né? Exatamente. Quando você quer atrair então, pessoas para a tua lanchonete. Vou
entregar para as pessoas. Perfeito. O segundo estágio é o seguinte, é quanto desse público ele é qualificado, a gente fala que ele é atingível, quanto de fato você consegue, de alguma forma, vender. Porque você vai ter muita gente ali que está cagando pro teu produto, vai imaginar que você, sei lá, você tem uma lanchonete de sanduíches naturais e o cara gosta do Burger King, do McDonald's, então não é atingível esse público, não é qualificado. Tá? Números para ficar fácil de você fazer essa conta e que de fato eles batem bastante. As variações, quando você tem uma campanha assertiva, estão muito próximas. 25%. Então, de 10 mil folders, eu já caio para 2.500, que é atingível. Então, 7.500 eu vou, de fato, jogar no lixo. Depois, quando eu chego... Seguindo essa analogia, Gui, seria aquela pessoa que vai pegar o folder, tipo assim, eu vi você está entregando o folder para mim. Se eu estiver dentro desses 75% aí que estão fora, eu vou só receber e já jogar fora. Exatamente. E os outros 25% eu vou ver o folder, vou dar uma olhada, vou prestar um pouquinho de atenção. Entendi. Exatamente. Ele tem Tenho um certo mais potencial. interesse ali, entendi. Mas aí vem o próximo estágio, que é o engajamento, que a gente fala assim, que é o cara que estão bem na linha. Pegou o folder, 75% jogou fora, 25% segurou o folder. Agora, desses 25% que seguraram, que são 2.500, a gente tem aqui o seguinte fator, né? Que é a pergunta. Pô, será que esse cara está no momento de compra? Né? Será que ele vai dedicar atenção? Será que ele vai guardar este folder para depois ir no meu restaurante? Porque se ele não está no momento de ir no teu restaurante, não está com fome. Certo? Então, você tem mais uma redução, um corte de 25%. Então, de 2.500, você corta mais 25%. Você corta 75% e vai para 25%. Ou seja, você fica com 625. São estágios do funil. Tá. Então, eu entreguei o folder, aquela pessoa 75% jogou fora. Daqueles que ficaram, 2.500, muitos não estão no momento de compra, o cara não está com fome, certo? Então, em tese, você vai cortar mais 75% e ficou 25%. Aquele cara que está com fome, aquele cara que achou maneiríssimo, guardou para levar para casa, para mostrar para a esposa, para passar no outro dia, anotou o contato, o endereço do teu restaurante. Seria como se fosse a pessoa que engajou. Perfeitamente. Curtiu. A gente vai falar depois do digital, mas é basicamente esse o termo mesmo, tá? Perfeito. E por fim, vem a expectativa de negócio, num caso como esse. Então, na conta aqui, de 10 mil você pula para 2.500, 25%, e aí a conta vem do seguinte, do 2.500 é que você tem 25% que vai engajar, que no final Então, ficam 625. 625, ok. Tá? E aí vem a conta, você fala assim, pá, beleza, agora entendi. Aonde é que entra o 1% nesta lógica? 1% entra exatamente aplicando 1% nessa conta dos 625. Então, a gente está falando de 10 mil folders no final para 6 pessoas, de 625 para 6 pessoas. E aí você pensa assim, puxa vida, Guilherme, mas eu já tive um restaurante aqui, sei lá, entreguei panfleto, pior que eu tenho uma experiência por causa do Yuri, né, que já teve restaurante e fez bastante isso, e o volume de pessoas foi maior. Então, a referência do 1% é a referência para você ter uma noção de um número mais próximo da realidade, que de fato se aplica em e-commerce, se aplica em um monte de negócio, um monte de situações. Tá? E aí você tem, quando você olha para 1%, você fala, caramba, de 10 mil, 6 é muito pouco. É quase nada. 6 seriam as pessoas que iriam na minha lanchonete dentro desta lógica. Exatamente. Comprar. Fazendo uma analogia para o offline, óbvio que você tem aqui, vamos imaginar que você está entregando na frente da tua loja, você vai ter um número no final de 1% um pouco maior. Pode ser que você tenha 2, 3, 4, 5%. Tá? Mas 1% ele é um número mais próximo de uma realidade para trazer para o advogado que nos acompanha. Isso, Legal. uma média. Tá? Então você tem variações, a gente usou a analogia do restaurante para ficar fácil para você entender, mas óbvio que ela se aplica muito mais para prestação de serviço e situações aleatórias. Se eu estou passando na frente de um lugar e estou com fome e o teu folder exposto super assertivo, tende a ter mais resultado. Mas abrindo um parênteses rápido, já tive negócio de varejo, entreguei eu mesmo, flyer, por muitas vezes camelando na rua. E vou te falar que o número bate, não é tão distante não, porque assim, raramente eu vi as pessoas vindo com o flyer, raramente eu vi as pessoas entrando, sabe, justificando aquela entrega toda. O que você constrói é branding, aí você é difícil de você analisar. Então você vai, a pessoa vai olhando a marca, reconhecimento um dia ela volta. Mas fazer a conta bem certinho, entregar o folder, esperar que naquele mês eu feche negócio, pode considerar que esse número de 1% não está tão distante disso não. Sim. Tá? Hoje a gente até tem uma mudança, né, um pouquinho aí, porque muitas vezes você recebe o folder, aí você curtiu ele e o que você faz? Você vai procurar ele nas redes sociais, aí você começa a seguir a empresa ali. Então vem essa questão do branding que você comentou. Exatamente. Né? Então, comecei a seguir, gostei, e um dia resolvo comprar, resolvi ir lá. Mas é porque eu estou sendo impactado em outros locais, né? Eu gostei e estou indo atrás, então comecei a seguir na rede social e começo a ser lembrada disso através das publicações. Exatamente. Então meio que une o offline com o online. Agora, vamos fazer, agora que você entendeu a analogia do offline, tá? Usando esse contexto aqui de um restaurante, com folder impresso, né? Que a gente já não vê tanto mais. Dependendo de onde você mora, você acaba vendo bastante, principalmente no centro.
Vamos trazer para o digital. Mas e no marketing digital? Né? Que foi a grande virada, vamos colocar, da publicidade, do marketing nos últimos tempos. Por que né, a gente não entrega mais tanto folder e vai direto na internet? Né? Excluindo a questão pandemia, mas isso já estava acontecendo, a gente já vem percebendo essa mudança. Eu vi um dado, abrindo um parênteses rápido aqui, inclusive, que eu não confirmei se a gente já fez a virada, mas de 2018 para 2019, nós já estávamos atingindo quase 50% da verba de publicidade para o digital. Acredito que com a pandemia, deveria até ter visto isso, já passamos os 50% tranquilamente. Ainda tínhamos muita publicidade na televisão, que os valores são muito expressivos. Sim. Então acabavam representando uma fatia bastante expressiva, mas já deve ter passado 50% provavelmente. Agora vamos lá, nessa explicação dentro do digital. Olha que interessante. Eu vou pegar como exemplo aqui hora extra, que a gente falou agora há pouco, que nós temos aproximadamente 115 mil pesquisas que a pessoa procura, né, com variações de hora extra. Só para abrir um parênteses rápido, são mais de 1.200 variações do termo de pesquisa. Então, eu procuro de uma forma, você de outra, a Ju de outra, tentando entender o nosso direito relacionado à hora extra. Então, 1.200 formas, variações de pesquisa. Mas, na prática, no final, são 115 mil pessoas procurando aqui em janeiro e fevereiro de 2022, certo? Legal. Aí eu vou fazer uma campanha para essas 115 mil pessoas. O que acontece? O público atingível, neste caso na internet, parecido com aquela situação que a gente fez do folder impresso, quais são as limitações? Exemplo, LGPD é uma das coisas que criou bastante limitação. LGPD eu coloquei /iOS, exemplo, para quem tem iOS, que hoje pode autorizar ou não aparecer propaganda. Isso criou uma barreira, um cohort, que a gente fala assim, eliminou um monte de gente. Então tem um monte de gente que não recebe mais propaganda, certo? Exato. E que está prestes, inclusive, não sei se já está valendo, a também fazer parte do Android, né? Então quem não tem iOS, que não tem Apple na prática, tem Samsung, Galaxy e outros aparelhos, também vai ter essa opção, né? Então se já não está habilitado, tá batendo na porta aí. Leilão e outras variações, ter o orçamento e tal. Então, público atingível de 115 mil, se a gente aplicar esse número, eu vou arredondar para 100 para ficar mais fácil, são 25 mil pessoas. Sim. Então, aqui já começa uma diferença legal. E aqui eu queria abrir um parênteses rápido, porque que a gente entende, né, que é meio óbvio isso que eu vou dizer, mas eu fiquei lembrando, fiquei meio nostálgico aqui. Para você rodar 10 mil impressos, quanto você gasta? Né? Então, você gasta numa gráfica, na época, acho que 10 mil impressos eu gastava, depende do impresso e tal, mas tranquilamente você gasta no mínimo uns 2, 3 mil reais, depende da qualidade do folder. Tá? Então, perceba assim, para você atingir 100 mil pessoas no impresso, você teria que gastar 10 vezes mais isso. Então, 15, 20, 30 mil reais. E hoje, para você atingir 100 mil pessoas, impactando elas de alguma forma, você vai gastar aproximadamente R$1.000. Então, você gasta muito menos. Sim. Isso tem aumentado, infelizmente, mas o volume, o impacto versus... Só que está mais difícil, também na prática, você tem muito mais concorrência, né? Sim. E o folder nem todo mundo estava entregando, então você tinha menos concorrência, princípio de mercado econômico, né? Oferta e demanda. Então, Exato. Na internet você tem mais concorrente. E outra coisa, no folder, por exemplo, o valor da gráfica era o mesmo para você e para outra pessoa na teoria. Então, vou te cobrar lá R$2.500 para fazer 10 mil folders. Já com os algoritmos dentro do digital, quanto mais pessoas querem anunciar, mais caro vai ficar. Então, para você impactar as mesmas pessoas, um dia você pode pagar 2.500, no outro dia você pode pagar 5.000, no outro dia você pode pagar 2. Bem lembrado. Então, tem essa questão da concorrência também. É muito complexo essa parte, né? Sim. Para quem não trabalha com marketing, entender como é que funciona, como que o Facebook cobra, porque não tem uma tabela. Né? Então você vai botar um valor lá, ele vai dizer, você vai atingir mais ou menos isso aqui. É um leilão, de fato, né? Exato. E o Facebook ele é menos leilão, porque ele cobra por CPM, né? Ele cobra um pouquinho diferente. Por mil. Mas o Google é leilão. Explica o CPM. Então, Explica o CPM. Custo por milhares, né, que a gente fala, né, por impressões. Quanto custa para atingir 1.000 pessoas? Sim. Mas ele não tem uma tabelinha, vai te custar R$2,50 isso que você quer fazer. Então você vai colocar o valor e ele vai te dar uma estimativa de quanto vai custar. Por quê? Na prática, o que vai determinar é a qualidade do seu criativo, do seu anúncio. Exato. Se o seu anúncio for muito bom, muitas pessoas vão querer pegar o seu folder digital. Se não for, você se ferrou, vai custar caro, porque o algoritmo vai ter dificuldade de entregar e botar na mão das pessoas. Né? Um ponto que você trouxe que eu achei legal ali, né, que a gente fala sobre a diferença do folder, né, para o digital, é que no digital a gente esquece que a gente compete com outras empresas que não tem nenhuma relação com a gente. Então, imagina lá da lanchonete, você pega o teu folder e entrega para a pessoa. Ok, se uma outra lanchonete do lado, né, ou na vizinhança não estiver entregando o folder, você se arregou.
né? Você está Exato. disputando com ninguém. Agora, na internet, você pegou o folder, né, o digital do seu sanduíche, da sua lanchonete, e aí logo em seguida veio, sei lá, a Louis Vuitton e deu um folderzinho super legal. E logo em seguida veio a Nike, entregou um folder de uma promoção. O teu já perdeu relevância. Então você compete Exato. por atenção. Então é muito complexo, por isso a gente bate tanto aqui a dificuldade do criativo, né? Quando é difícil você atingir a pessoa certa, na hora certa, com a mensagem certa. Isso é muito Sim. importante, né? Legal, então voltando aos números aqui. Então a gente tem lá, hora extra, 100 mil pesquisas por mês. Bacana, quero atingir esse público, né? Eu entendi que a probabilidade é boa. Quanto eu consigo atingir? Calcule 25%. Então, 25 mil pessoas. Aí eu tenho mais uma etapa nesse funil, que é o engajamento. Que é desses que eu atingi, quero dizer assim, apareceu de alguma forma. Quantas pararam por alguns segundos para olhar o que você colocou, que é o alcance que a gente fala, o engajamento. Também, novamente, para ficar fácil a tua conta, 25%. Tá? Esse número costuma estar muito próximo disso, desde que você consiga fazer com qualidade a sua campanha. Então, de 25 mil, a gente passa para 6.250. Olha que interessante, como de 100 mil já pulou para 6.250 em uma campanha relativamente bem construída, certo? Sim. E depois vem a metodologia do 1%. Então, de 6.250, eu consigo, por isso que se aplica 1%, aproximadamente 1% em termos de contatos, não contratos. Então, 62 pessoas falariam com o meu escritório se eu atingir 100 mil pessoas e conseguir cumprir nessas etapas do funil esses percentuais, colocar como meta. Então, eu tenho que atingir pelo menos 25 mil, né? Então, eu vou gastar milão, tenho que atingir 25 mil. E desses 25 mil, eu tenho que pelo menos engajar, criativo, tem que ser muito bem feito, bem legal, minha chamada, né? Tem que entregar valor, a pessoa tem que gostar, 25%, que são 6.250. Para daí sim, dessas 6.250, encontrar 1% que vire contatos. Que aí são aquelas pessoas que a gente costuma chamar de qualificados, né? Que você fala, puxa, São os olha a leads, sorte, né? Que eu levei. O cara realmente estava procurando esse assunto, ele tinha pesquisado no Google, eu atingi ele na rede social, ele tinha acabado de sair da empresa. Essas coincidências que acontecem no mercado porque você, no final, atingiu muita gente. Então, por isso que eu gosto da metodologia 1%, porque ela te obriga a atingir muita gente. Porque se você só atingisse 1.000 pessoas, qual era a chance no final de você conseguir 1%? Quanto representaria esse 1%? Posso te antecipar que representaria 0, né? Porque dá 100 vezes menos 62 dá 0,62. E agora eu penso até que... bem menos, na verdade. Eu Mas, penso enfim, muito que, menor. por exemplo, para a sede moral, que só tem 18 mil buscas e eu só vou conseguir atingir 25% dessas pessoas, não é uma boa estratégia se eu quiser prospectar clientes. Assim, daí tem 2 pontos, né? A gente está trabalhando com pesquisas ativas, bem legal o teu ponto. Pessoas procurando, esse é o dado, Sim. que nos dá mais certeza, mais convicção, mais segurança para negócio. Agora tem o ponto seguinte, quantas pessoas não procuraram? Né? Só que quando a gente olha para a assédio moral, se a cada 250 pessoas, se a cada 18 mil, só 70 estão no estado de São Paulo, tá? Estão entrando com processo, a minha probabilidade é muito pequena, é 0,42. Detalhe, daqueles que estavam procurando. Aí pergunta a você, é mais fácil vender para quem está procurando ou para quem não está? Então, se eu quiser ir lá impactar aquele que não está procurando, para daí convencer ele a processar, exemplo, aqui a empresa por assédio moral, a minha probabilidade vai diminuir ainda mais. Exatamente. Então, eu tenho que trazer muito mais gente para dentro do meu escritório para conseguir fechar um mísero negócio. Tá? Então, de fato, fica muito mais difícil usando o digital. Tá? Sim. Agora, o que é interessante, completando a metodologia, se eu tenho 1% no final em contatos, de 6.250, né? Eu consegui falar com 62 pessoas. Aqui, eu acho que é o grande segredo do negócio. O que é o grande segredo do negócio? A gente trouxe hora extra como exemplo. Então, relembrando o que a gente falou no primeiro bloco. Se eu tenho 62% de contatos e a minha probabilidade é de 7,8%, o que é a probabilidade de 7,8%? É o número de processos que de fato foram judicializados em janeiro e fevereiro, foram aproximadamente 9 mil, e o número de pesquisas que aconteceu nesse período, que foram 115 mil. Então, quando você divide o menor pelo maior, você tem uma probabilidade de 7,8. E eu tenho 62 contatos que estão na porta do meu escritório, com a probabilidade de 7,8, pessoas que não conhecem meu escritório, não foram indicados, eu tenho no final aproximadamente 4 negócios. Sim. Tá? Então, Bem legal. essa é a matemática. Eu atinjo 100 mil pessoas para fechar 4 negócios. E aí vem o ponto, né? Para você entender como é difícil para entender essa matemática aqui. Ó. De 4 pessoas para 100 mil negócios, a gente está falando em 0, alguns zeros, 0,004. Então, de negócio no final, posso garantir assim, que não só no jurídico, mas em outros diversos negócios, inclusive aqui na Trimind, o volume de fechamento de contrato versus aquilo que você atinge é sempre inferior a 0. Sim.
É 0, inferior a 0 é complicado porque não tem antes de 0, né? Mas é 0, alguma coisa, tá? Tá entre 0 e 1, para ficar mais fácil me corrigindo aqui enquanto há tempo. Certo? Então é entre 0 e 1. Mas dificilmente você vai conseguir 1, a não ser que você esteja num volume muito pequeno. Então hoje, por exemplo, a gente atinge aqui 250 mil pessoas. A gente atualizou esse número, 253 mil, se eu não me engano. 253 mil por mês. Para fechar 15 contratos, que não é um volume... não é um volume ruim, é um volume muito bom, diga-se de passagem, mas perceba o número, 15 contratos de 250 mil. Então, na prática, a metodologia nos ensina, essa do 1%, que se você não tiver lá em cima, a decisão que você vai ter de estratégia de atingir muita gente, você está ferrado lá embaixo, porque o volume de venda é muito pequeno. Né? E quando a gente olha para isso, começa a fazer um pouco mais sentido as campanhas que são feitas por grandes empresas. Por exemplo, por que eu vou para uma televisão, por que eu não vou? Né? Quando é que eu decido aparecer na Globo no horário nobre? Como é que eu fecho esta conta? Né? Então, como é que eu fecho essa conta? Na prática é isso, um volume muito expressivo, porque eles olham para uma parcela lá no final que acaba justificando de alguma forma, enfim, gera branding, a gente não vai entrar muito nesse aspecto. Então, para finalizar o raciocínio desta parte inicial, 7,8% em hora extra, a partir de 62 contatos, gerariam 4 negócios. Tá? E se a probabilidade, se a mesma campanha, atingindo 100 mil pessoas, fosse de assédio sexual, pela probabilidade 0,42, assédio moral, desculpa, se fosse de assédio moral, você teria 0 negócios, porque 100 pessoas não contratariam. Né? 100 pessoas não resultaria em uma pessoa aproximadamente. Infelizmente, parece um dado meio maluco, mas a gente está falando sempre em números, vamos colocar assim, uniformes, números macro, tá? Estamos falando em números micros, né? Tipo, mas o meu escritório aparece 10, eu fecho 1. É diferente, a gente está falando do número macro. Então, isso aqui é a probabilidade de negócio de uma maneira geral. Para que a gente possa induzir você no bom sentido e dizer assim, doutor, vai por aqui, aqui você tem mais chance. Mas eu quero fazer isso aqui. Ok, você tem menos chance, você sabe da probabilidade. Tá? Então, no final, ciente do risco, busca... no caso. Exatamente. Caso você queira apostar na área. Exatamente. Se você é advogado, para 30 segundinhos e presta atenção nessa novidade que certamente você não conhece e vai te ajudar a gerar mais negócios para o seu escritório. Se liga nesses 2 exemplos de mercado aqui. O mercado bilionário de energia renovável, mercado com várias demandas jurídicas que certamente você conhece, já ouviu falar, e as queridinhas fintechs, bancos digitais e outras inúmeras startups que estão bombando por aí. E aí surge aquela pergunta, puxa Guilherme, legal, os 2 mercados são massa, mas como é que eu entro neles? Ou se já estou, como é que eu aumento a minha prospecção de clientes? Olha o que a gente apronta, que entrega mensalmente para os advogados que atuam nessa e em outras áreas. Primeiro nós mapeamos as dúvidas comuns, em uma espécie de linha do tempo. Aquilo que a pessoa tem lá no começo, né, o empresário tem lá no começo, até o final, até o processo de contratação. Além dessas dúvidas, nós identificamos volume e principalmente região, potencial que tem na sua região para você prospectar ou onde é o melhor. E o melhor disso tudo é o que a gente mastiga isso e entrega para você fazer as ações em Google ou em redes sociais. Se você gostou, se faz sentido para você, clica aqui em Saiba Mais e acesse a nossa versão gratuita ou fale com um dos nossos especialistas em gerar mais negócios na advocacia. Agora, outras dúvidas e questionamentos importantes sobre isso, para a gente caminhar numa reta aqui. Eu marquei algumas coisas, assim, onde é que entra o aprendizado, né? E se aplica a lógica do 1%. Primeira pergunta que eu mesmo me fiz aqui para responder. Acho que principalmente o topo do funil. O que você está fazendo lá em cima é determinante. Com certeza. Esses dias a gente fez um podcast aqui e perguntou, né, para o Matheus, e ele também perguntou para a gente qual era a estratégia que a gente tinha adotado, e ele também tinha adotado, mais assertiva. E a gente que vive no mundo de startups e tal, percebe muito isso. A estratégia mais assertiva é aquela que você consegue atingir, ao meu ver, mais pessoas. Eu desconsidero essa questão da qualificação e explico por quê. Porque quanto mais gente... E aí eu lembro de uma frase que eu aprendi muito cedo, quando eu era vendedor por telefone, que até hoje esse racional existe em várias startups, empresas, incluindo escritórios de advocacia. Quanto mais eu ligo, mais eu vendo. Exatamente. Então, não coincidentemente, isso se aplica. Né? Então, a lógica do 1% ela é muito foda nesse sentido, porque, de fato, ela faz todo sentido. Porque, quanto mais eu ligo, quanto mais pessoas eu atinjo, mais pessoas eu tenho a tendência de fato, vender alguma coisa. Tá? Exatamente. E por isso que as estratégias de tráfego pago são bem importantes, né? Exatamente. Principalmente nas redes sociais, onde você consegue atingir milhares de pessoas, porque o a empresa Meta cobra lá o valor por 1.000 pessoas, né? Sim. Lá no Google você paga por clique, então é um pouquinho diferente. Então o orçamento é um pouquinho mais controlado lá no Google, mas mesmo assim você consegue impactar muitas pessoas. Então tem que pensar sempre nessa lógica, né? Que estratégia, que ação que eu vou fazer que vai fazer com que eu atinja mais gente
para conseguir esse objetivo final aqui de fechar 2, 3, 5, 10 contratos? Bem legal. Sempre começar a pensar nisso. A segunda pergunta que eu coloquei aqui para responder, que é assim, que tipo de causa vale a pena seguir nessa lógica, né, do 1%? Então, quando você tem a probabilidade exata, a gente trouxe aqui hora extra com 7,8 e, né, assédio sexual com 0,42, né? Então, a cada 100 pessoas. Então, eu preciso 250 pessoas para fechar uma causa de assédio sexual. Então, vamos imaginar Assédio que é o seguinte, moral. assédio moral, desculpa, estou toda hora confundindo. Mas, enfim, aqui tem um criminalista, cliente nosso, que bate nessa, ele atua nessa causa aí que é relevante para ele. Mas, enfim, vamos lá, para o assédio moral. Qual que é a conta aqui, né? Que é uma conta complexa, então os advogados não costumam, em tese, ser muito bons em matemática, eu vou tentar simplificar, tá? A conta é simples. Se eu gastei para atingir esses clientes aqui de hora extra, né, R$1.000, mais o custo da agência ou meu time, redonda para ficar fácil, mais ou menos uns R$3.000, certo? O ideal é que esses 4 contratos te gerem no mínimo um múltiplo de 5 e o ideal 10, né? Múltiplo 5 quer dizer dos 3.000. Então, pô, esses 4 contratos têm que gerar para você. Eu diria que não é difícil, porque as causas trabalhistas costumam ser um pouquinho mais expressivas, de 15 a 30 mil reais. Se eu, né, resultar em 30 mil, em 15 mil reais, supondo aqui, eu fiz 5 vezes. Então, coloquei R$1 e fiz R$5, porque eu gastei 3 mil e fiz 15 mil. Agora, se eu tiver um retorno de 30 mil, eu coloquei 3 mil reais e fiz 10 vezes esse valor. Então, meu marketing do escritório custou 10%, certo? E então, esse é excelente, né? Esse é o cenário perfeito que a gente busca. A gente está falando em 4 causas aqui, né? 4, 5 causas, mas óbvio que tem uma outra que talvez você não ganhe, certo? Sim. Então, naturalmente, vamos colocar 30 mil reais, às vezes a sucumbência de 2 foi 15 mil cada uma, opa, bateu, né? Então, uma sucumbência ali de 20%, 30%, foi uma causa ali de 40, 50 mil reais, certo? Que costuma está muito relacionado aí àquilo que a gente tem visto aí, pelo menos, das decisões aí do Tribunal Regional, certo? O trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, quando você pega, por exemplo, comparando com assédio moral, olha que interessante. A gente tinha me perguntado isso offline aqui, né? Se eu, a cada 250, pelo número macro aqui, eu fecho 1, e se eu tenho na hora extra, né, a cada 100 eu fecho 4, o assédio moral tem que representar muito, tem que ser muito alto esse valor para justificar. Na prática, aqui a conta é basicamente o seguinte, né? Eu, com 250 leads de hora extra, eu fecharia aproximadamente 7, 14, 17. Fecharia 17 contratos. E com 250 leads de assédio moral, eu fecharia um negócio. Então, esse assédio moral tem que ser tão bom a ponto de compensar 17 vezes. É muito difícil. Aí abre um parênteses, onde é que você tem causas como essa? A gente tem vários clientes, né, que optam por focar nisso. Né, o menos é mais, o famoso menos é mais, o tributário. É um exemplo, um baita exemplo, né, que você entra com causas muito mais relevantes, certo? Até mesmo bancário, que tem causas mais expressivas, enfim. Então, esse é um ponto legal, é entender quanto eu vou gastar e a expectativa no final. É isso que nós estamos trabalhando para ter mais assertividade e entregar para você e você conseguir aplicar isso de fato no seu escritório. Agora, eu tenho um ponto que eu coloquei aqui, quanto eu gasto para fazer uma campanha como essa, né? Eu já antecipei um pouquinho, então no Google você consegue atingir, no Face, aliás, você consegue com R$1.000 atingir aproximadamente 100 e poucas mil pessoas, só que é muito mais difícil para você ter esses contatos no final. Muito mais difícil porque em tese, talvez você não esteja atingindo aquelas pessoas que estavam procurando necessariamente, que estavam muito mais no funil ali, estavam muito mais aptas a tomar uma decisão de contratar um advogado. É muito mais difícil. Agora, no Google, essas pessoas que nós estamos olhando, que estão procurando, custam mais caro. Então, para atingir 100 mil no Google hoje e conseguir 62 contatos, posso garantir que, em média, você vai gastar, no mínimo, o dobro disso aqui ou mais, tá? O dobro ou o triplo, porque custa mais caro. Ah, mas por que custa mais caro? Porque está todo mundo lá pescando esse peixe. Sim. Né? Tá todo mundo querendo exatamente essa pessoa que está procurando lá, hora extra, né? Como calcular, enfim, para entrar com processo contra a empresa, esse tipo de situação. Então, esse lead custa mais caro. Aí vem a grande sacada. Puxa, mas onde é que eu vou? Se eu vou no Google, vou no Face? Tem uma resposta única. E aí a gente tem situações aqui que eu posso passar, por exemplo, de aprendizados de clientes nossos, que são clientes longos, de longa data, que entenderam essa matemática e até hoje tiram resultado a partir disso, né? Um deles, acho que eu posso falar que ele não vai brigar, porque já virou nosso amigo, é o escritório Bogo, né? Advocacia. Sim. Interior do Paraná, ele tem 5 áreas com a gente. E esse cara, o que ele entendeu? Que o Google, ele tinha muito menos leads, muito menos contatos, gastando a mesma coisa do que ele tinha via Facebook, via Instagram. Exatamente. Só que o lead do Facebook e Instagram, que muita gente detesta, porque ele não é muito qualificado e tal, ele entendeu o jogo, né? Ele teve a paciência
de entender que quanto mais ele liga, quanto mais ele fala, mais ele tende a fechar negócio. Então ele aprendeu a trabalhar com esse lead. Então ele preferiu, no final das contas, é basicamente isso. Guilherme, estou te dando 1.000. No Google você consegue me trazer quantos? Ah, doutor, uns 20. E no Face? Ah, aqui consigo te trazer pelo menos ali uns 100 a 200 leads. Prefiro do Face. Então, quanto mais eu falo, maiores são as chances de eu conseguir fechar negócio. Mas onde é que está a resposta nisso? Pensamento, linha de raciocínio, né? Eu falo com mais gente, tenho mais paciência, contrato pessoas para fazer o atendimento, né? E quanto mais eu falo, agora você imagina o efeito disso, né? A longo prazo, e eles já compartilham alguns números super legais com a gente, o efeito disso a longo prazo. Então, se você fala com 100, 200 pessoas todo mês, ao longo de um ano, você fala com 1.200, 2.400 pessoas. Se você atende bem essas pessoas, quantas causas ali dentro, né? Só neste meio, nesse networking que você construiu, não surgem. Olha a diferença para Google. Ah, não, eu não quero, só quero cliente qualificado. Eu falo com 20 todo mês. Você fala com 240 pessoas, com 10 vezes menos pessoas. Exatamente. Né? Então, qual a probabilidade de você conseguir novos negócios, de você aumentar seu network, ser indicado? Então, esse pensamento, essa linha de raciocínio, que é uma das coisas que a gente mais tem batido aqui, a gente tem mais dificuldade, é o que mais acontece, que você, advogado que está nos acompanhando, que deve estar acompanhando, assistindo ou ouvindo até agora, tem em mente. Tá? Então, vencer esta barreira de quanto mais eu ligo, mais eu vendo. Tá? Bota isso na cabeça, porque de fato isso faz bastante sentido. Eu diria assim, Gui, só para te complementar. Se a gente já percebeu que quanto mais eu entro em contato, tenho um atendimento ágil, dou atenção para os meus leads, né, para as oportunidades de negócio que entram no meu escritório, mais eu vou fechar. Se eu não estou preparado para isso no momento, ou se eu não posso ter uma equipe, ou se eu realmente não vou conseguir dedicar tempo a essas pessoas, não é ideal você ter 100 leads por mês, se você não vai conseguir atender essas 100 pessoas. Então, você tem que pensar nisso também, né? É o equilíbrio, né? Exatamente. Identificar o quanto você consegue atender por dia. Ah, são 5 pessoas, então em uma semana são 25. A gente sabe que em um mês são 100. Mas, eu não consigo 5 pessoas por dia, eu consigo 2. Você sabe que uma semana são 10. Então, você tem que levar isso em consideração também para que você consiga definir qual é a melhor estratégia para você também, né? Bem legal esse ponto, porque a gente já teve situações aqui bem interessantes para concluir aqui, de a gente achar que quanto mais, melhor. Exato. Inclusive com esse cliente da Bogo, né? E aí você passava, sei lá, passei 20 hoje, nossa, a gente ficava super feliz e no final o cliente virava um problema para ele, porque não podia atender 20 clientes. Ele falava assim, pausa a campanha que eu não estou dando conta. E teve cliente que ficou assim, tipo, 10 dias e não conseguia entrar em contato. Aí quando ele entrar em contato, a pessoa nem lembrava mais, então jogava no lixo. Então achar esse equilíbrio é o ideal. Se eu sou um advogado sozinho, como você bem pontuou, 5 é o ideal, você consegue atender durante o dia, atende, né? Vai falando pelo WhatsApp e tal. Isso, vai nesses 5. Então, que ao longo de uma semana são 20, ao longo de um mês são 80, né? 80/100. Então, já é bastante gente para quem está começando e precisa de networking. Sabe o que é legal nisso? Legal assim, que se você pega um advogado novo, recém-formado, tem o caso da minha irmã, por exemplo, eu perguntasse para ela, né? Antes de falar em campanha, Pri, se eu te arrumasse 100 pessoas para falar todo mês, seria legal? E para você, advogado que está nos ouvindo, nos vendo aí, certamente você vai responder, caramba, claro, velho, como é que eu falo com 100 pessoas diferentes? Né? Por mais que elas sejam desqualificadas. Ah, não, perfeito, ótimo, maravilha. Só que quando a gente vai e faz a campanha, a gente fica com aquela expectativa de que não está ruim, porque eu tenho que vender para todo mundo que bate na minha porta, a pessoa muda a expectativa. Então, o que tem que ter em mente, né? Nesse caso, quando você vai fazer uma campanha? Networking vale mais do que negócio no primeiro momento. Não olhar para o resultado, olhar para a disciplina e para o quantitativo. Então, quanto mais eu ligo, mais eu vendo. Então, se quanto mais eu ligo, mais eu vendo, aumenta a tua capacidade, o teu networking, para eu falar com mais gente. Porque certamente, se eu te perguntasse lá no começo, você ia dizer que sim, você toparia falar com 100 pessoas. Exato. Mas quando a gente entrega as 100 pessoas para você falar, você fala, não, eu quero caras prontos para contratar. Né? Exatamente. Então, 5 pessoas por dia, talvez você conseguiria falar com todas elas, 4 pessoas por dia em si. Mas é importante ter isso em mente, que o network, no final, esse número macro é o que pode gerar o melhor resultado lá na ponta. É que aqui a gente está considerando 5 pessoas por dia, tranquilo. Só que, por exemplo, hoje você recebe 5, amanhã você tem mais 5. Então, você vai conversar com aqueles 5. Só que os de hoje, você tem que continuar mantendo um contato ativo. Então, ao longo de uma semana, você vai ter que falar aí repetidamente com desses 25, pelo menos uns 15. E aí você vai ter numa sexta-feira, por exemplo, 15 pessoas para você conversar e não 5. Porque a gente esquece que
5 são novos, mas tem os outros que eu já fiz reunião, que eu já mandei proposta, que eu preciso fazer o follow, que a gente fala dentro da venda, né? Que é você continuar se mantendo aquele contato ativo até a pessoa te dizer Lembrado. sim ou não. No primeiro contato, né? Que a pessoa já vai dizer, o doutor é maravilhoso, eu quero fechar negócio. Exato. Vai ter que convencer, né? Exatamente. Então você vai conversar, vai tirar dúvida, faz uma reunião, daqui a pouco faz outra reunião, se for necessário, daqui a pouco tem que ligar. Então vai acabar que você fez o contato com a mesma pessoa durante um mês ali, umas 10 vezes para daí ela fechar com você. Então você tem que ir acumulando isso. Então, Entendeu 5 novos, né? é legal? É, mas amanhã eu não vou mais ter 5, amanhã eu vou ter 7 para conversar. Depois de amanhã eu vou ter 10. Na quinta-feira eu vou ter 15 pessoas. E assim vai indo, então você tem que levar isso em consideração também. Chega uma hora que tem que virar a chavinha, né? Ou eu fico mais no comercial, fico mais no atendimento, ou eu trago alguém para me ajudar nesse processo. Né? Bem legal, Ju, bem pontuado. Se você gostou desse vídeo e acha que ele vai ser relevante para outras pessoas, não deixe de compartilhar com aquele seu amigo. E se você quer fazer um teste, se a TreeMind Tech, se esses relatórios, eles se encaixam para você, entre em contato aqui com o nosso time da TreeMind Tech, que a gente vai te fornecer um relatório gratuito para você já aplicar nas suas ações de marketing. E se você quiser contratar a ferramenta, pode falar com o nosso time também. Caso você queira saber mais sobre como vender na advocacia, né, como usar o seu time comercial ou até mesmo se você advoga sozinho e quer se tornar um vendedor melhor para conseguir fechar mais negócios para o seu escritório, acompanhe o vídeo que a gente vai deixar aqui no finalzinho do card. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir.